eu quero conversar com vocês sobre como harmonizar em nós a compaixão e a assertividade. Como harmonizar em nós essas duas virtudes, esses dois atributos que aparentemente parecem contraditórios ou antagônicos, porque as nossas crenças dentro da nossa formação, fomos mais ou menos criados a enxergar que se formos verdadeiramente compassivos e desenvolvermos uma empatia real com as pessoas, precisamos às vezes omitir aquilo que sentimos, aquilo que pensamos a respeito delas. E aí vai crescendo também aquele medo do julgamento do outro, o que naturalmente tende a nos enfraquecer. E temos também aquela crença de que toda pessoa que fala a verdade de modo franco, claro e objetivo, vem a machucar os outros. Isto realmente pode ser uma verdade, mas eu vejo, obviamente, muitas pessoas, terapeutas, profissionais e até dentro das nossas relações pessoais, pessoas que realmente despejam algumas verdades como um bisturi na face do outro e muitas vezes não estão se colocando no lugar do outro, não estão parando para pensar se no lugar do outro gostariam de ouvir aquelas verdades dentro desta maneira assim, sem tato ou abruptamente. E então, criticar por criticar, maldizer ou desnudar o outro apenas pelo próprio prazer de se aliviar e de expor, não é bom. Por outro lado, a gente percebe que existem pessoas que, em nome da compaixão, de um alto poder empático, elas se colocam muitas vezes servis, subservientes, escravizadas por aqueles que muitas vezes acabam extrapolando os limites. Então, hoje, falar sobre harmonizar compaixão e assertividade, entender que elas podem conviver juntas, é falar de um tema muito importante. Esse tema, ele é discorrido no Cérebro de Buda, um livro que eu costumeiramente indico, e ele começa esse tema também com uma frase muito bonita de Henry Longfellow, que diz assim: se pudéssemos ler a história secreta dos nossos inimigos, encontraríamos em cada vida tristeza e sofrimento suficientes para aplacar qualquer hostilidade. Então, hoje ainda percebemos que muitas pessoas se colocam hostis, agressivas, com quem pensa diferente, mas muitas vezes não percebem a história que está por trás daquela colocação, daquela vida. Existe uma frase que diz que as duas asas que fazem parte de qualquer relacionamento leve, ele envolve assertividade, objetividade, clareza, mas envolve também compaixão. A compaixão, ela nos remete sempre ao afeto, à cordialidade, à gentileza. E a assertividade, ela também nos coloca dentro de uma postura de sermos profundamente verdadeiros com o outro. E eu costumo dizer que se existe um bem, um presente que você pode dar para uma pessoa que você gosta ou respeita, é a sua verdade. Quando nós falamos de compaixão, e é muito comum hoje as pessoas usarem essa palavra empatia, é quando você entende um pouco o que vai do lado de dentro do outro. A pessoa empática, então é bom deixar claro que a empatia não é uma concordância ou uma aprovação. É possível você sentir empatia por alguém que até agiria de uma maneira diferente de você. Ter empatia não significa renunciar àquilo que você acredita. Então, na prática espiritual, quando nós entendemos que todos estamos interligados uns aos outros, essa consciência de interconectude, e essa pandemia, inclusive, veio nos trazer essa consciência do quanto estamos todos interligados, nós percebemos que muitas pessoas, elas acabam não tendo a empatia porque elas ficam muito presas às suas opiniões, elas se sentem isoladas ou excluídas dos outros,
E isso acaba impedindo esse ato de olhar o outro como uma extensão de si mesmo. A empatia, ela possui essa generosidade inerente. Você se abre para emocionar-se com outra pessoa. A partir do momento que você ouve a história e você se compadece e você deseja, do fundo do seu coração, que o outro não sofra, esse é um pensamento muito comum à pessoa empática, que você não sofra, que você encontre a paz, que tudo dê certo para você. E eu diria, todo profissional da área da saúde deveria ter essa mentalidade de benevolência, de compaixão, de uma forma tal que isso ficasse impregnado não somente na mente, mas na alma e na forma de viver das pessoas que se propõem a ajudar os outros. Ah, Márcia, mas eu sofri muito no passado, tive muitas decepções e parece que eu não consigo mais desenvolver essa empatia. Então, precisamos, obviamente, entender os porquês. Naturalmente, você precisa desaguar. Naturalmente, nós precisamos entender porque determinadas áreas do cérebro e nós precisamos prestar atenção à consciência em si, né? E existem pessoas que realmente ficam bloqueadas em algumas regiões dos substratos neurais, da região, por exemplo, dorso lateral ou no circuito ventromedial, e isso acaba gerando uma dificuldade na pessoa se concentrar dentro de um estado de consciência que ela sinta o outro em si, sinta o outro no coração. Eu costumo prescrever, por exemplo, a ocitocina, e ela é muito usada nos Estados Unidos, até em alguns países da Europa, porque é uma endorfina, e nós mandamos preparar, né, prescrevemos via homeopatia, que cria uma intimidade com o outro, cria um vínculo. Nós temos percebido profissionais da área da saúde nos Estados Unidos, principalmente prescrevendo para infidelidade conjugal ou para pessoas que depois de um trauma, uma dor tão grande, acabaram não conseguindo mais ser empáticas com os outros. Então, doar empatia e receber empatia é um grande presente da vida. Não tenha medo de estar aberto, presente e honesto emocionalmente. A empatia abre as pessoas uma às outras e as aproxima. Eu estou aqui conversando com você, naturalmente eu não estou vendo você, mas de alguma maneira as antenas do nosso coração podem sentir a necessidade de alguma maneira de quem está ouvindo. Eu estava vindo para cá, comentei agora com o Jean e recebi um presente muito grande da vida, o motorista de Uber, o Adalto, né, Adalto, ele é ouvinte da Rádio Vibe Mundial e me identificou pela voz. Então, isso é um presente para um comunicador. Saber que mesmo não estando vendo quem está do outro lado do rádio ou da tela, nós estamos unidos. De alguma maneira, eu respeito a sua dor psicológica, respeito os seus traumas de infância, os problemas íntimos que você vivenciou, e esse respeito a você, essa consideração me faz estar aqui para tentar, de alguma maneira, aliviar a dor. E quando a gente se propõe também a prestar uma ajuda para que você não sofra, para que você encontre paz, esse mesmo benefício de querer se doar para alguém, a gente recebe também. Então, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a circunstância em que você sente compaixão, você deve ficar atento a essa experiência e incorporá-la no seu espírito. Todos os dias, experimente sentir compaixão por duas pessoas, alguém por quem você sinta gratidão, um amigo, uma pessoa que você ame. Às vezes é interessante você fazer esse exercício de olhar para alguém na rua e, de repente, se compadecer de qualquer um. Quando nós vemos como tudo está conectado e os muitos obstáculos e desafios que impulsionam cada pessoa, a compaixão ela brota naturalmente. E isso transforma o nosso ser. Eu digo, muitas pessoas querem ter uma sensibilidade para captar isso ou aquilo, mas a maior mediunidade, paranormalidade é o amor que traz. Olha, o próprio Cristo,
né, o grande médico dos médicos, o maior psicólogo que já existiu. Certa feita ele estava entrando num local onde muitas pessoas almejavam, necessitavam de cura, de libertação, e uma mulher o toca. O toca de uma maneira diferente. Aquela mulher era a mulher hemorroíça, que tinha um fluxo de sangue. E ela toca com um misto de fé, de amor, um misto de querer ser ouvida, escutada ou apenas olhada pelo mestre. E ele se volta para aquela multidão e diz a um de seus discípulos: quem me tocou? E esse discípulo diz: Senhor, muitos estão te tocando. Mas ele diz: alguém me tocou diferente, uma virtude saiu de mim. E naquele momento, a fé daquela mulher, a gratidão por estar ali, por conseguir se aproximar do Cristo e conseguir tocá-lo, permitiu que aquele fluxo de sangue fosse interrompido e ela se viu curada. Então, quando alguém busca uma ajuda terapêutica, uma ajuda medicamentosa de qualquer profissional, quando uma pessoa entra numa igreja, se ela não estiver mobilizada por uma fé, por um desejo de cura, de libertação, e não é uma fé de desespero, de ânsia, né, de expectativa, é uma fé de uma convicção interior, de que todos nós somos filhos de Deus, e Deus nos ama, e Deus nos oferece recursos infinitos. Então, a empatia que eu falo hoje é a empatia de Jesus. É a empatia de não saber o nome daquelas pessoas também que estavam crucificando, mas pedir ao Pai que perdoassem todas, porque naturalmente elas não sabiam o que estavam fazendo. E quantas vezes nós hostilizamos alguém, ou nos colocamos na defensiva, ou conservamos uma mágoa, porque a pessoa nos decepcionou, quando na verdade a gente também não sabe se a gente tinha uma relação kármica, ou exatamente, né, a gente julga a pessoa como se ela tivesse competência ou sabedoria para fazer diferente, quando na verdade, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não tem. Ela não vive com uma coerência para si, então ela vai ser coerente com você? Então, esse entendimento, essa virtude que todos nós temos, mas o que nos diferencia é o uso delas. E para nós adquirirmos uma percepção mais profunda do ser humano, da vida, nós precisamos tranquilizar a mente, tornar o nosso espírito mais maleável, mais flexo. E quando nós conseguimos para conseguir esse estado de espírito, nós precisamos desenvolver a capacidade de regular o nosso corpo na comunicação, no silêncio também, de olhar para o outro, entender o que vai além das palavras. Vibe Mundial.